Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje a gente está aqui para acompanhar o lançamento virtual do livro A Legitimação do Estágio Atual do Capitalismo, escrito pelo professor Michelangelo Trigueiro. A gente conta com a participação hoje, então, do professor Edmilson Paraná, que é responsável pela apresentação e capítulo da obra. Ele também é professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, a UFC. A Fernanda Sobral, que escreve o prefácio da obra, ela também é professora emérita na UNB, com atuação no Departamento de Sociologia e também vice-presidente da SBPC, biênio de 2018, 2020, 2019 e 2021. O Ivan Marques é PhD pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, professor da pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da UFRJ. Eu passo, então, a vez para o professor Edmilson. Fique à vontade, professor. Com grande alegria, com grande felicidade que eu recebo os queridos professor Ivana Costa Marques e a professora Fernanda Sobral para esse lançamento do livro A Legitimação no Estágio Atual do Capitalismo, de autoria do professor Michelangelo Trigueiro, que na ocasião gentilmente me convidou para contribuir na obra com um dos capítulos, escrevo também a apresentação e como alguns de vocês sabem, esse é um lançamento póstumo, à medida em que o professor Michelangelo nos deixou nesse ano de 2022, há poucos meses, já com esse manuscrito concluído, né? Portanto, o professor teve acesso, antes de nos deixar, à apresentação, ao prefácio, a todo o conteúdo dessa obra, que foi apenas revisada, né, nos processos e etapas finais da edição, lamentavelmente já sem a presença dele, que nos deixou, infelizmente, muito cedo, em abril deste ano. Então, o lançamento do livro, que para nós é um momento, claro, de celebração e de alegria, é também um momento de memória, lembrança e saudade do nosso querido amigo e professor Michelangelo, autor dessa obra, mas também colega, né? No meu caso, né, foi também meu orientador e meu professor, além de amigo, colega e coautor nessa obra. Então, a ocasião marca, evidentemente, uma discussão, uma reflexão sobre esse livro, mas também uma homenagem ao nosso querido amigo professor Michelangelo. Sem mais delongas, né, eu passo ao professor Ivan da Costa Marques para que, né, faça a sua fala, depois passamos à professora Fernanda Sobral, e a depender da dinâmica da nossa atividade, eu faço alguns apontamentos finais à luz dos comentários, dos apontamentos e das reflexões dos colegas, que evidentemente, na condição de convidados, precedem. Professor Ivan, muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite para essa importante discussão de hoje. Eu que agradeço o convite, Edmilson, e realmente não poderia deixar de iniciar marcando, né, a tristeza de nós não termos aqui o Michelangelo, e eu gostaria, então, de sugerir 1 minuto de silêncio em memória dele, né? Bem, como eu disse, agradecer o convite
e a oportunidade de estar aqui. Agradecer também a editora Contra a Corrente. Além da satisfação de estar aqui, eu queria também marcar que foi uma enorme satisfação ler o livro e aprender com ele. O livro tem assim uma prosa densa, né, e bem acabada, né, em português impecável, né, mas fluente. E também é uma prosa amena, né, bem equilibrada, assim, em espirais, em que os temas e argumentos retornam e vai se marcando na mente do leitor ou da leitora sem cansaço. Agora, é amena, mas é corajosa também, essa escrita, pois aborda, enuncia, põe em cena temas e proposições que conduzem às fronteiras do suportável em uma sociedade de preconceitos ideológicos pétreos, como a dos que dominam também intelectualmente os Brasis. Tal como a repolitização do capitalismo, que é uma das propostas, né, do livro, né, fica claro que os avanços não são só do capitalismo, mas dos modos de existência imbricados com as possibilidades técnicas. E essa escrita é também, além de corajosa, como eu disse, mas é também cognitivamente prudente, porque ela alerta para as limitações do conhecimento panorâmico, né? Quando insiste, né, que as molduras mesosociológicas, que é o termo que o livro usa, necessitam a complementação de estudos e pesquisas empíricas, né, que as situem. Os panoramas têm uma força muito grande de mobilização, né? Eles veem o todo, né? Porque estão em cima e são capazes de apresentar um todo, e isso tem uma força de mobilização muito grande, mas eles têm também um perigo, e o livro alerta muito bem para esse perigo, que é a aterrissagem. Quer dizer, quando eles vão para o mundo, né? Seja o mundo que existe, o mundo que nós vivemos, né? Se não houver muito cuidado nessa aterrissagem, esses panoramas podem se fragmentar demais e até se desfazer, né? E o livro insiste, acho que em nenhuma passagem ele deixa de marcar, né, a necessidade de ser complementado com os estudos empíricos que situam as ideias que estão no livro, né? Então, uma obra que eu acho que é realmente assim admirável. A ideia do operador social, e eu vou colocar aqui para vocês uma figura. Assim, esse operador social, eu acho que é uma nascente fértil, sabe, de inúmeras propostas de estudos e pesquisas, né? Dali podem partir também diálogos muito frutíferos com o livro, né? Ele evocado pelas relações causais, né? E as relações causais são como se fosse um planejamento de aterrar as ideias, quer dizer, você agarrar as relações causais para fazer essa aterragem dos panoramas, né? E é definido com um objetivo específico, que é esclarecer de que modo as influências sociais são efetivamente transmitidas para a produção e reprodução material ou para um conjunto de organizações direta ou indiretamente ligadas a ele, né? E para seus principais agentes sociais, indivíduos e grupos sociais, e também uma nascente de diálogos com o livro.
ou uma lista, né, de propostas de pesquisas empíricas para complementar o livro, né? E esclarecer como que como se dão essas justaposições, né, de todos desses elementos que são muito heterogêneos, e o livro deixa também isso muito claro, que estabilizam entidades, né, no mundo vivido, no mundo que existe, né, no mundo em que as coisas realmente, né, que eu acho, nessa questão do mundo vivido, que o livro traz muito baseado no Habermas, né, eu gosto também de lembrar de uma outra corrente, mas que se associa, né, do Edmund Husserl, que diz: é o mundo em que nascemos, né, crescemos, comemos, amamos, odiamos, matamos, né, o único mundo que realmente existe, né? E o livro tem também a ideia de seletividade, né, que é um operador na passagem do panorâmico para o situado, né? Neoliberalismo e financiarização da vida, né? Os dois gêmeos que estão hoje predominando e, segundo, pelo menos, muitas correntes e segundo, inclusive, um pensamento não necessariamente com muita apoio, inclusive dos cientistas, estão nos levando a uma catástrofe planetária, né? Esses últimos os estágios das últimas décadas do capitalismo e que estão levando a essa crise climática, essa crise, principalmente para nós, eu acho que não que ela seja só aqui, mas para nós especialmente requer uma atenção especial, e eu acho que até as duas coisas sempre deviam ser mencionadas juntas, né? E o livro fala da crise societal, né? A crise climática e a crise da desigualdade, né? E essas últimas décadas do capitalismo, né, em que o livro vai nos fornecer uma ferramenta para analisar e criticar e ver como que, na verdade, eu acho que é como que se combate a legitimação desse capitalismo, quer dizer, como é que ele ainda consegue se legitimar, né? E eu acho que a função seria justamente, olha, se ele perde a legitimação, nós vamos ter uma outra coisa, e essa outra coisa me parece que pode ser, ou teria que ser, né, tão diferente, que teria que realmente marcar o fim de uma capacidade imensa de adaptação, né, assim, numa figura dramática e metafórica de adaptação do monstro, que ele sempre ressurge de outro jeito, seria a última para ele realmente deixar de ser, seria a continuidade, a busca de uma legitimação de um sistema que, talvez por razões unicamente de respeito a certos preconceitos, continuasse a ser chamado de capitalismo, mas teria que ser uma mudança muito grande, né? Como se diz, hoje em dia é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Quer dizer, a naturalização do capitalismo atingiu essa dimensão, né? essa densidade, uma naturalização, como se ele realmente fosse parte do mundo natural, né? E eu acho que essa crise societal, né, ela é concomitante com uma crise da natureza,
né? Quer dizer, se poderia dizer que é uma crise da sociedade, mas é também uma crise da natureza. E isso nos conduz inclusive, muitos diálogos que o livro abre e aborda, né? Aí tem assim, eu tomei nota de muitas coisas lendo o livro, né? Então eu poderia falar muito aqui sobre isso e mas não cabe, né? E também, como eu falei com vocês antes, seria ótimo se nós tivéssemos uma oportunidade de perguntas, ou talvez também nós podemos assim trocar ideias entre nós mesmos daqui para frente, né? Isso eu estou dizendo como se fosse uma espécie de abertura para muitas coisas que o livro traz e chama atenção, né? Eu aqui só para dar um exemplo assim bem característico, né, dessas últimas décadas, né, em que de operador, né, dessa ideia da seletividade como um operador na passagem, né, do panorâmico para o situado, né, o neoliberalismo e a financeirização da vida, né, criando assim novas classes e descolonização, né? A privatização dos sistemas de previdência que passaram ao controle e de instituições financeiras e grandes fundos de pensão acabou por colocar, ontem eu vi isso na televisão, e os economistas fazem verdadeiros malabarismos. Você não precisa ser um PhD em economia para entender os esforços que eles estão fazendo para mostrar como dar dinheiro aos pobres é ruim para os pobres, né? Isso a gente está vendo isso na televisão todo dia, né? E então colocam essa passagem para os grandes controles das instituições financeiras e grandes fundos de pensão, acaba por colocar aposentados e assalariados na ilusória condição de investidores e acionistas, injetando uma quantidade brutal de recursos e liquidez nos mercados, de modo a estimular a valorização financeira. Quer dizer, a captura no discurso de assalariados e aposentados como se fossem investidores, né? É ruim para eles. Então, em vez de... E o livro mostra isso também, e a gente pode conversar mais e ver passagens e coisas desse tipo aparecem, né? Do oculto, né? De como que, né, esses discursos, por exemplo, que são bons para o que é bom para o banco, aparece como uma coisa que, se for feita para os pobres, é ruim para os pobres, né? Esses malabarismos que a ciência econômica chegou ao ponto, né, com um grau extremo de matematização que ela teve, de nos oferecer, né? Então, eu vou por enquanto, ficar por aqui, e a Fernanda fala, e eu volto a falar, ou a gente recebe as perguntas, né? O que eu queria deixar assim, muito claro é que o livro é um livro assim, excepcionalmente instigante, né? E que eu recomendo muitíssimo mesmo a leitura, tá? Muitíssimo obrigado às generosas contribuições do professor Ivan da Costa Marques, que traz uma discussão fundamental, né, para a nossa reflexão em torno do livro, que com certeza a gente vai ter a oportunidade de continuar avançando ao longo dessa nossa live de lançamento. Passo então para a nossa querida professora Fernanda Sobral, para fazer aí as suas considerações sobre essa obra do professor Michelangelo Trigueiro, A Legitimação no Estágio Atual do Capitalismo, professora. Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer que, apesar do momento ser um momento de saudade, é um prazer estar com vocês e um prazer estar homenageando Michelangelo
com o que ele sabia fazer melhor. Aliás, ele dava aula também muito bem, mas ele escrevia como ninguém. E o Ivan demonstrou isso na sua... Quer dizer, essa homenagem a partir de um livro é muito boa. Eu digo e repito, eu tenho uma memória intelectual com Michelangelo, eu fiz prefácio até de outro livro e agora fiz desse último. Então, ele foi um parceiro intelectual. Agora, além disso, eu tenho uma memória afetiva de um amigo, uma pessoa que eu conversava sempre. Então, essas duas coisas estão muito ligadas na minha memória. Bem, mas eu vou aqui falar mais do que eu disse um pouco no prefácio do livro, que foi a forma como eu vi o livro. Eu gostaria até de dizer que eu achei muito instigante. Outra coisa é o prazer de estar com vocês aqui, né, com o Ivan, com o Paraná, e achei a fala do Ivan muito instigante, como sempre, aliás. Eu primeiro queria dizer que esse tema, a legitimação na sociedade contemporânea, é um tema que sempre foi muito caro a Michelangelo, desde a sua tese de doutorado, quando ele tratou da tecnologia agropecuária da Embrapa. Depois, eu pude acompanhar, nesses inúmeros anos de convivência intelectual, como esse tema foi sendo desenvolvido em diferentes dimensões, em variados artigos e livros. Agora, justamente no seu estágio europeu, ele nos brinda, em parceria com Edmilson Paraná, com um quadro analítico que aborda a legitimação e os fatos que a tornaram especialmente relevantes na crise atual do modo de produção capitalista. Porém, além de elaborar essa análise, eu acho da maior importância teórica, mas com impactos na ordem prática, ele propõe a relação entre várias áreas de conhecimento, né, diante da complexidade do fenômeno, ao invés de reivindicar uma visão exclusiva da sociologia. Acresce ainda o fato, que é bastante louvável, de estar escrevendo com um ex-orientando, que é atualmente professor da Universidade Federal do Ceará, que descreve, na sua bela apresentação, a atuação de um verdadeiro orientador. Tem um aspecto que o Ivan já colocou aqui, mas que eu queria chamar a atenção. A primeira parte do livro se dedica justamente à discussão do modelo analítico para abordar a problemática da legitimação e busca integrar diferentes aspectos da realidade social, como também apresenta conceitos novos, como o de operador social, e discute outros já mais tradicionais, como o de legitimação e de Estado. Segundo Trigueiro, legitimação significa o reconhecimento e a aprovação da dominação, e a noção de operador social consiste em um conjunto de estruturas, práticas sociais e movimentos de luta na realidade social. Ou seja, trata-se de um complexo de fatores que condicionam as atitudes e os comportamentos dos indivíduos e grupos sociais na produção e reprodução da dominação. O autor descreve a atuação de diferentes práticas sociais nesse sentido, como a prática científica e tecnológica, a prática educacional, a prática política e ideológica. E, nesse sentido, alerta o autor sobre o surgimento de um complicador nesse processo, já que as novas tecnologias, aí eu cito o próprio Michelangelo, têm tido também um papel relevante nos processos de legitimação, na medida em que os indivíduos se sentem impelidos a atuar nas decisões sem intermediações, agora sob a possibilidade técnica dos novos recursos informacionais à mão dos indivíduos em seus celulares. Nós estamos vendo isso constantemente na atualidade. Outra coisa, a segunda parte do livro busca evidenciar aí
que é da responsabilidade, sobretudo, do Paraná, busca evidenciar as características essenciais do modo de produção capitalista e analisa a crise capitalista atual. Mostra que o capitalismo, apesar de guardar características gerais e abstratas que o definem enquanto tal, não é um modo de produção rígido, estanque e invariável ao longo da história. Antes, o contrário, se modifica, se transforma e evolui. E, nesse sentido, nos anos mais recentes, ele pode ser definido por eu gosto muito dessa análise, dois processos estruturais correlacionados: a financiarização neoliberal, de um lado, e a nova rodada de ascensão das máquinas, informatização, robotização, do outro lado. Daí o diagnóstico do capitalismo contemporâneo se deter, sobretudo, em processos macrosociais concernentes à neoliberalização e à financiarização das economias. Já que, no que se refere ao papel do Estado, ele aponta uma captura ou uma diminuição da autonomia relativa do Estado, que era característica do Estado capitalista. E isso todos nós aprendemos, pois ela passa a ser instrumentalizada para outros fins que não a mediação entre as classes, em favor da manutenção de condições gerais para a acumulação. A utilização desta autonomia para atender especificamente uma fração de classe vinculada à renda financeira, em detrimento, se for preciso, do crescimento econômico e da estabilidade política e social. Sob o neoliberalismo, o Estado passa ele mesmo a ser regulado, ao invés de regulador do mercado. Essa é uma questão que eu acho assim, da maior importância, muito atual nesse momento, quando se discute essa PEC da transição. Eu vejo isso chega aos meus ouvidos muito fortemente, né? E, então, essa é uma questão realmente muito atual. A última parte do livro procura debater cenários para o futuro. Diante das crises recentes vivenciadas pelo capitalismo, elas não podem ser superadas com os recursos e as condições políticas do século passado. Por sua vez, as bases de legitimação dessa sociedade estão definitivamente superadas e precisam ser repensadas. Daí a necessidade, questão que o Ivan também colocou, a necessidade de repolitização do capitalismo, do que tem, diferentemente do que tem proposto o neoliberalismo. Porém, destaca Trigueiro, cada vez mais haverá espaço para soluções circunscritas a um país, a uma realidade em particular. A tendência será, pelo contrário, que as principais questões atinjam a todos, embora com as marcas da história e do contexto da sociedade. Mas outro ponto forte do livro é a indicação de novas possibilidades de resistência. É bem do estilo Michelangelo, ele traz coisas novas, né? Então, novas formas de resistência por meio das artes e da criação e da utilização da inteligência artificial. Fica claro que o futuro é incerto e exige cada vez mais a imaginação sociológica. Também Michelangelo, pensando o futuro aí da ciência e de uma forma geral, ele trata dessa questão que o Ivan também já destacou, a necessidade de estudos empíricos, de comparações internacionais. Ele também ele fala estudos empíricos em diferentes sociedades. E ele, finalmente, nessa questão da interdisciplinaridade, ele diz: nova agenda para as ciências sociais
não pode prescindir de buscar construir um diálogo entre esses saberes como partes de um mesmo todo, sob o risco de se cair no viés de um reducionismo sociológico, como se esta área do conhecimento, isoladamente, explicasse o que é fundamental na dinâmica social. Ao contrário, somos condicionados por um conjunto amplo de processos químicos e biológicos, hormonais, que muito condicionam nossas decisões e comportamentos. Além, obviamente, dos fatos, cujas consequências nem sempre prevemos ou que, em muitas situações, nos surpreendem e acabam por interferir diretamente na sociedade e nos arranjos, quiçá políticos, estabelecidos. No que se refere a tópicos para estudos das ciências sociais, justamente são destacados a crise ambiental, que está aí nos assolando, e a necessidade de se pensar a construção identitária, as novas demandas por maior participação, a partir de críticas às formas tradicionais da democracia. Bem, e também a entender mais a fundo as raízes e as formas principais de organização de determinados movimentos religiosos. O conceito de Estado também é um conceito importante, que ultimamente tem sido secundarizado. Se fala mais de políticas públicas e menos do papel do Estado. Isso eu acho que já é feito também do próprio neoliberalismo. Bem, sem esquecer a importância da análise das práticas científicas e tecnológicas que se colocam hoje como centrais, seja para a formulação das narrativas que as negam, as minimizam, seja para a definição de novos rumos estabelecidos pelo desenvolvimento capitalista. Nesse caso, a gente pode incluir as novas tecnologias de informação e comunicação e, particularmente, o que ele trata da inteligência artificial. Então, eu acho que o livro do Michelangelo dá uma grande contribuição às ciências sociais, não só por sugerir uma agenda de pesquisa, mas também por abordar um tema atual e se constituir num belo exemplo de sistematização teórica com base empírica, discutindo uma bibliografia clássica e contemporânea de autores estrangeiros e nacionais. Bem, vale a pena, eu acho, ler e discutir, principalmente num contexto tão estimulante como o atual, quando a análise da relação entre capitalismo, democracia e legitimação se torna crucial. Bem, eu agradeço e termino por aqui. Muitíssimo obrigado, professora Fernanda, pelas essas importantes reflexões, apontamentos sobre o conteúdo do livro, né? Que, claro, como o professor Ivan e como a senhora, eu recomendo vivamente que os nossos leitores acessem, né? E aí eu vou aproveitar aqui a prerrogativa de alguns minutinhos também, junto de vocês, para fazer alguns apontamentos que eu acho que podem contribuir nessa aventura do leitor diante de mais esse livro, e lamentavelmente o último livro do professor Michelangelo, né? Para quem, e aí eu quero trazer alguns elementos da obra, dessa obra em particular, mas a trajetória no sentido mais amplo do professor Michelangelo, e aproveitar essa ocasião para deixar também uma singela homenagem a essa obra em sentido, né, amplo, e a essa trajetória, né? Então, quem, no meu modo de ver, quem se adentrar aí pelas páginas desse livro, né, os leitores, os apreciadores do trabalho do professor Michelangelo, nós que trabalhamos e conhecemos a sua produção, logo vão notar que esse livro, que eu concordo com o professor Ivan, é bastante ousado, né, para além de muito acessível na sua prosa, uma característica que sempre marcou as obras do Michelangelo, né,
os leitores, particularmente aqueles que conhecem um pouco mais essa produção, vão perceber que esse legitimação no estágio atual do capitalismo, para além de uma intervenção na conjuntura complexa em que a gente está vivendo, né, é também uma síntese bastante oportuna, de uma trajetória muito frutífera, uma trajetória intelectual importante, cujos atravessamentos, cujas as reflexões e as construções intelectuais, de algum modo, no meu modo de ver, desembocam, né, desaguam nesse importante livro, né? Porque nesse livro, e eu acho que isso reforça o convite para a leitura, né, são mobilizados na avaliação desses problemas centrais da nossa conjuntura, do nosso tempo, ideias e conceitos que vêm sendo desenvolvidos desde os primeiros trabalhos, né, do professor Michelangelo, né? Portanto, uma espécie de ponto de culminância em que essa trajetória de desenvolvimento teórico, desenvolvimento conceitual, de trabalhos empíricos, se encontra para uma reflexão sobre a nossa complexa conjuntura contemporânea, passando por vários aspectos importantes dela, né? Então, desse modelo geral de análise, a noção de operador social, como bem destacou o professor Ivan, do enquadramento do Estado, né, professora Fernanda, a problemática da legitimação no capitalismo contemporâneo, da reflexão sobre a crise societal, a essa oferta generosa que o professor Michelangelo sempre fez de propostas e prognósticos, né, culminando nas considerações sobre o fazer das ciências sociais no presente, considerações sobre o nosso campo, sobre a nossa disciplina, a gente encontra, para além de novos aportes, uma costura, né, um pouco intrigante de temáticas, de reflexões, de abordagens, cuja operacionalização passou pelo crivo, e isso é importante destacar, de seguidas investigações, publicações, debates, cursos, né, com muitos dos quais eu tive o privilégio de me engajar e aprender diretamente, né? Bem, por conta disso, né, quero então aproveitar para fazer esse panorama, vai, professor Ivan, sem deixar de me atentar aos perigos do panorama e tentar fazer a aterrissagem devida e situada dele, né? Eu acho que, considerando esse panorama, né, eu acho que as apresentações, as discussões, as reflexões que a professora Fernanda, o professor Ivan, que vocês trouxeram, né, eu acho que mais do que uma reflexão sobre o conteúdo, até mesmo porque eu estou diretamente implicado nele, como alguém que escreve um dos capítulos, que pôde ler e intervir antes, né, no texto com o professor e fazer apontamentos, né, eu quero aproveitar a ocasião para falar um pouco da trajetória dele, para registrar uma homenagem a esse amigo, interlocutor de longa data, que inclusive me convocou generosamente a escrever um dos capítulos desse livro, né, O Estágio Atual do Capitalismo e Sua Crise, o capítulo 5, que é um capítulo a partir das minhas pesquisas recentes que foram acompanhadas pelo professor Michelangelo, né, orientadas pelo professor Michelangelo, que foi uma pessoa, um grande incentivador, um grande amigo, uma pessoa muito importante na minha trajetória, né? Bem, o professor Michelangelo, para quem não conhece, talvez eu acho que seja importante a gente fazer uma breve nota, né, a esse respeito, até nos deixar recentemente, era professor titular aposentado do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNB, a Universidade de Brasília. Ele ocupou inúmeras posições administrativas importantes dentro e fora da universidade, participou ativamente da vida política da UNB, né, e de Brasília. Foi, por exemplo, decano, ou que algumas universidades chamam de pró-reitor, né, de ensino de graduação, atuou na área de planejamento estratégico da universidade, foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, publicou inúmeros livros, artigos, né, com pesquisas financiadas por agências nacionais, de distintos níveis, né, se engajou em várias ocasiões em significativas experiências e diálogos internacionais, né, a nota biográfica aqui do livro traz 4 pós-docs, né, na Unicamp, na European University na Inglaterra,
na Ludwig Maximilian Universität de Munique, na University de Warwick, na Inglaterra, que foi seu último pós-doc, em suma, né, uma profícua carreira de diálogos internacionais, nacionais importantes, orientou inúmeros trabalhos em distintos níveis de formação, né, enfim, dentre os quais, como eu já disse, as minhas próprias pesquisas, né? Bem, o professor Michelangelo, é certo, como a gente sabe, construiu uma trajetória muito acurada como profissional, como pesquisador e como gestor acadêmico, interveio publicamente a partir da sua posição em prol de inúmeras causas justas, mas aqueles que o conhecem por meio das suas intervenções e seus textos sempre claros, diretos, objetivos, didáticos, regra da qual esse livro, como a gente sabe, né, não foge, talvez consigam visualizar, e é isso que eu queria destacar, como destaco na minha apresentação, o fato de que a gente está, diante de tudo, diante de um grande professor, né? Foi um grande orientador, um grande professor no sentido pleno e forte do termo, né? E que foi fundamental, né, na trajetória de muitas e muitas pessoas diante dessa sua capacidade didática clara, né, com todo o esmero, né, na reflexão densa, cuidadosa, rigorosa, mas clara, didática, né, razão pela qual os alunos nutriam como nutriram e ainda nutrem grande apreço pelo professor Michelangelo, né? Como em poucos, né, além dele, eu consegui testemunhar tamanha dedicação, cuidado para com o ensino, né, uma devoção quase sacerdotal, a sala de aula, a preparação exaustiva dos seus cursos e das suas aulas, o incentivo ao aprendizado crítico, autônomo, uma paixão contagiante na sala de aula, algo que marcou a formação intelectual de muitos de nós, né? Sem contar o seu papel fundamental como orientador, que muitas vezes nos levava a algumas jornadas quase que psicanalíticas para construir os nossos objetos de pesquisa, né? De uma maneira muito generosa. O professor Michelangelo tinha na sua sala de orientação uma cadeira que era uma espécie de divã, viu, gente? Que a gente sentava ali, mas por que você quer pesquisar isso? O que você está querendo com isso? As nossas orientações viravam algumas sessões de análise. É claro que isso mostra o grau de dedicação, de cuidado, de engajamento, de envolvimento do professor Michelangelo com as pesquisas dos seus orientandos, dos seus estudantes, dos seus alunos, né? E uma pessoa muito generosa, né? Nós mesmos, apesar de haver muita convergência em pontos significativos dos nossos trabalhos, nem sempre a gente concordou, né? O leitor que conhece as nossas produções vai saber identificar essas divergências. Certamente isso ocorre também para outros orientandos, mas feito o balanço, isso é algo absolutamente menor diante do incentivo, do apoio, da forma, né, respeitosa, honesta, intelectualmente autônoma, que nós, e particularmente ele, fomos construindo essa relação de orientação, de troca, de aprendizado. Ele sempre, de maneira benevolente, foi compreensivo, né, aos nossos descaminhos juvenis na construção da trajetória de pesquisa e investigação, como eu disse, né, sempre pacientemente ativando o que de melhor a gente poderia oferecer e dar, né? Então, nesses, em muitos aspectos, o professor Michelangelo se tornou, para mim, para nós, para muitos amigos orientandos, um modelo, né? E eu falo isso por mim, de como eu procuro hoje me relacionar com meus próprios alunos e orientandos. Formou várias gerações, né? Alguns de nós, inclusive, nos tornamos professores e pesquisadores. Então, eu gostaria de aproveitar essa ocasião, né? Coisa que eu pude fazer, ainda bem, em vida para o professor Michelangelo, né? Homenageá-lo, registrar, né? Agradecer esse carinho, essa dedicação que ele nos concedeu ao longo desses anos, ao meu querido professor, meu orientador, mas também esse importante nome, né, da ciência, dos estudos sociais, da ciência da tecnologia, da sociologia, da ciência da tecnologia no Brasil, que marcou
esse campo com os seus trabalhos, com seu engajamento em números, em distintas dimensões, e que nos brinda, né, de uma maneira bela com essa contribuição final, né, com esse seu adeus, que é esse importante livro, que continuará e continua ecoando nas suas importantes contribuições, que já foram tão bem destacadas pelos meus queridos amigos e professores Ivan da Costa Marques e Fernanda Sobral, que me antecederam. Eu acho que qualquer apontamento adicional sobre o conteúdo do livro seria redundante diante da qualidade, né, da profundidade e da precisão com que trouxeram os meus colegas antes de mim. Então, acho que a ideia agora é a gente tentar aproveitar para fazer um diálogo nos minutos que nos restam, né, no que couber dele, marcando, então, essa importante ocasião de lançamento do livro, claro, mas que eu também aproveitei, como nós aproveitamos, para homenagear esse importante cientista, pesquisador, professor e nosso querido amigo Michelangelo Trigueiro. É isso, gente. Muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite, por estar aqui para esse lançamento, né? Todos que estão acompanhando agora, que vão assistir em outro momento. Fica esse registro importante da vida e da obra do Michelangelo Trigueiro e o convite, claro, para conhecer mais esse importante livro que ele nos lega. Muito obrigado. Obrigada, professora Edmilson, professora Ivan, professora Fernanda. Pessoal que tiver pergunta, fique à vontade para fazer pelo chat mesmo, e a gente lê para fazer, e os professores fazem as respostas. Se vocês quiserem conversar entre vocês também, discutir um pouquinho mais sobre a obra, fiquem à vontade. Um dado pessoal, além de todos os outros que o Paraná Michelangelo, ele, da sua origem italiana, ele era uma pessoa apaixonada. Michelangelo era incapaz de fazer qualquer coisa sem paixão. Essa era uma questão assim fundamental em tudo que ele fazia, além dessas outras questões que Paraná levantou aqui. Não, absolutamente, né? Eu brinquei com ele, já pude dizer isso para a professora Fernanda antes. Professor Michelangelo, a gente caracteriza, eu não tenho como caracterizar ele de outro modo, como alguém que viveu demais, amou demais, né? Sorriu demais, brincou demais, se dedicou demais, se entregou demais, odiou demais, né? Na sua raiva justa diante das coisas erradas desse mundo, né? Então era uma figura ímpar nesse sentido, na sua generosidade expansiva, né? Na sua voz de barítono, nas suas risadas, né, que ocupavam toda a sala quando ocorriam, né? E claro, né, como eu já pude apontar antes, no seu cuidado, na sua dedicação. Então, é uma figura que lamentavelmente nos deixa muito cedo, mas que nós que o conhecemos um pouco mais de perto sabemos que não passou, ele costumava usar isso também, não veio a vida a passeio, né? Deixou uma contribuição muito importante e viveu intensamente, como disse a professora Fernanda, com muita paixão em tudo que fez, né? Bem, temos aqui uma pergunta, né, Natália? Isso mesmo. É do Miguel Jonathan. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas pelos comentários me parece que dialoga com o autor, especialmente na sua fase final, como Onde Aterrar. Professor Ivan, acho que seria muito legal. O Miguel fala de um diálogo com Latour no livro, né? O Latour foi uma leitura importante também para o Michelangelo numa certa fase do desenvolvimento intelectual dele, ali na década de 90. E o senhor é um grande conhecedor, um grande especialista também, né? Da obra desse importante autor que também nos deixou esse ano, né? Há pouco tempo, lamentavelmente. Então, acho que seria legal te ouvir sobre os paralelos, Ivan, que eventualmente possam emergir desse texto com qualquer elemento, qualquer ponto de entrada da obra do Latour, Bruno Latour. Eu queria agradecer ao Miguel Jonathan a pergunta, que dá a oportunidade da gente fazer esses paralelos e essas comparações. E agora eu queria também
marcar a curiosidade e a amplidão dos interesses intelectuais do Michelangelo, né? Eu tive a oportunidade de prefaciar um livro dele sobre o Santo Sudário. Quer dizer, que seria assim, quem lê esse livro que nós estamos falando agora, por exemplo, acharia que o Santo Sudário mostra a amplitude, o leque de interesses intelectuais do Michelangelo, né? Agora, quanto ao paralelo e às ressonâncias, né, com o pensamento do Latour, eu acho que muito assim, me ocorreu, quando eu li o livro, né, o Miguel, que o livro até poderia se chamar Legitimação em Ação, porque o operador social vamos dizer, ele é uma entidade que acaba sendo responsável por justapor todas as heterogeneidades que entram na composição de uma entidade. Então, se você fala de uma universidade, tudo que compõe a universidade é o operador social que vai justapondo, vai ajustando, vai dando os limites, tal, até que aquilo se forma como uma universidade. E, nesse sentido, os dois caminham muito juntos, até um certo ponto, porque, para o Latour, eu acho que essa figura, né, que eu projetei, que eu vou agora projetar aí novamente, ela teria é admirável que que os autores, né, e o Michelangelo e você, Edmilson, tenham escolhido uma área para representar o operador social, porque ela justamente já foge da ideia de um ponto, né? E agora eu acho, né, nessa tentativa de juntar essas coisas ou de ir adiante nas alamedas que o livro abre, explorando aquelas que vão na direção do pensamento do Latour e de outros, né, do pensamento do que hoje predomina nos Science Studies. Seria colocar também aí, além das 4, 5 e 6, colocar as 7, 8 e 9 ligações entre o operador social e o que o livro chama de base biológica, né, que certamente o Latour chamaria de natureza, né? E eu acho também que, na direção do Latour, ele tiraria o social do operador e ficaria operador coletivo, talvez, porque ele tem muito empenho em mostrar que, e aí isso exige uma nova teoria da ação, né, em que não se age, se faz agir. Quer dizer, ninguém age sozinho. Nenhuma entidade, não só ninguém no sentido de pessoa, mas nenhuma entidade faz qualquer coisa ela própria. Então, esse operador seria, nesse sentido, seria não um operador social, mas um operador coletivo, e, indo além nessa comparação, seria a ação. Quer dizer, é aquilo que faz, e aí, novamente, numa tentativa assim, de expandir, né, o convite que o livro já faz, muito claramente, em direção aos Science Studies, indo além, por exemplo, do Thomas Kuhn, que o livro menciona, mas incorporando os estudos de laboratório e ampliando a chamada do livro para os economistas, sociólogos, historiadores, né? Também chamar os físicos e os químicos para essa composição de construção de conhecimento. E, nesse sentido, né, o Latour tem muito empenho em incluir as coisas
né? Então, ele não fala, ele diz a sociologia, para ele, a sociologia vai fazer sempre a redução sociológica, porque vai cuidar, vai entender o mundo como relações entre humanos, né? E o pensamento é que os humanos não agem sozinhos, né? Então, o humano com telefone celular não é o humano do menino de recado do século XIX, nem sequer o humano do menino com telefone do século XX, né? É uma outra coisa que está aí, vamos dizer assim, para definir esse coletivo e definir as ações. De modo que eu acho que o livro realmente ele abre muitas... Isso é uma alameda digamos assim, de pensamento. Se a gente quiser expandir o livro nessa direção, né, e certamente aí o Latour, por exemplo, traria para o livro essa questão ontológica. Quer dizer, nós pensamos com os conceitos. Nós não temos outro jeito de pensar. A gente pensa com átomo, pensa com vírus, pensa com a democracia, pensa com os direitos humanos e pensa com a lei da gravidade, pensa com as equações de Maxwell, todo mundo. Mas todas essas coisas são construtos, na verdade, construtos ocidentais, né? E o Latour deixa muito claro que, num processo de descolonização, não seria o caso de jogar isso fora, de maneira nenhuma, mas seria o caso de tirar isso de um pedestal de transcendência. Quer dizer, isso aí são construtos, são modelos que servem para muitas coisas, mas não são o mundo, né? Eles não dão acesso transcendente a esse mundo. E só para finalizar, que eu acho uma coisa também admirável no livro, que fica muito claro, é que o Michelangelo e o livro, eles visitam os autores estrangeiros, mas eles não habitam esses autores. E isso eu acho que é uma coisa assim, fundamental para a intelectualidade brasileira. Se a gente habita, né, esse edifício ocidental, nós vamos, na verdade, nos tornar operadores da colonização, né? Então, nós devemos visitar, sim. É muito importante saber quais são os recintos, qual é a arquitetura, como é que eles são mobiliados, como é que esse edifício de conhecimento ocidental está construído. Mas nós não podemos morar nele como intelectuais. Se nós morarmos nele, né, além de nós termos que colocar todas as nossas energias para manter um pequeno espaço nesse edifício, nós vamos ser colonizadores. Nós vamos transmitir aqui o que eles nos trouxeram. Uma coisa que já tem alguns séculos de experiência, mostrando que o papel destinado ao Brasil não permite que se dê condições de vida boa à maioria da população brasileira, né? Porque é um país, né, colonial e o Brasil cumpre muito bem o papel dele de exportação de matéria-prima e, eventualmente, quando necessário, de mão de obra barata. E é isso. Então, o Brasil está muito bem do ponto de vista dos nossos colonizadores, né? Agora, está muito mal, como a gente está vendo, né, com a fome, com a situação de desigualdade, com a situação na saúde, tal, está muito mal para o povo brasileiro, né? Ô, Ivan, eu tinha me chamado a atenção, não li o livro, então não posso comentar muito sobre o livro. Mas quando você fala da relação da visão panorâmica com a visão local, quer dizer, o Latour, naquele último livro dele, Onde Aterrar, um dos últimos, né, ele fala do erro de ter a visão que ele chama de visão de Sírios, né? Quer dizer, a visão remota das coisas e a necessidade de você descer até o que ele chama do terrestre, né? E você chegar no... Ele não chama do local, o local é outra coisa no livro dele, mas o terrestre é aquilo
que seria o microcosmo das pessoas, da microsociedade, onde as pessoas, como você fala, onde as pessoas vivem, odeiam, comem, etc., que se você vê uma visão macro, uma visão de longe, Sirius, né, você não percebe essas nuances, né? Foi aí que eu vi, talvez, uma possível semelhança, além das outras coisas que você mencionou claramente. Sim, é isso mesmo, Miguel. É difícil você mobilizar, né? Tem aí uma contradição, né? As visões panorâmicas, elas são também mobilizadoras, né? Você, na própria comunicação, você tem um estágio de construir coisas que estão de acordo, mas em que os, digamos assim, como houve alguma coisa aqui no meu... Vocês estão me ouvindo? Então, sim, professor, pode continuar. Ah, Alguém estava com o ouvindo? microfone aberto. Você tem, na construção do conhecimento, ao menos dessa forma, quer dizer, pela racionalidade ocidental, se quiser, você tem sempre um componente de redução. Você reduz para ganhar, né? E as visões panorâmicas, elas sempre vão implicar em grandes reduções. Então, elas podem mobilizar muito, mas quando você quer realmente entender o que se passa e você vai aterrando, né? Você vai tendo que abrir mão dessas reduções, né? E, como se diz, não tem 2 grãos de areia iguais nas praias da Inglaterra, né? Ou então, como o Fleck, né? E isso tem até uma passagem do livro que eu anotei, o Fleck questiona por que a gente precisa de um ponto fixo, né? Por que a gente precisa de uma coisa fixa? E todo o Ocidente procura, todo esse conhecimento ocidental procura pontos fixos. E um mundo sem ponto fixo, quer dizer, um mundo desessencializado, né? Um mundo completamente desplatonizado, é um mundo muito diferente, né? A democracia é uma outra ideia, você vai ter grupos heterogêneos de valores muito diferentes. Então, o desafio do mundo comum, né? Esse mundo comum, que é uma ideia que a gente acha que é necessária, né? E que vai ter que ter, inclusive o livro problematiza isso também, quer dizer, como é que você, quando ele diz que as novas... Eu estou falando demais, eu acho que estou passando o tempo, hein, Natália? Você me diz aí, tá? Quando ele diz que as novas regras, tem regras que vão ter que valer para todos, né? Para todos os países, isso se contrapõe à ideia de conhecimento situado, né? Que cada conhecimento, na verdade, ele é eficaz, ele se torna um conhecimento, a verdade dele é efetiva, né? Numa moldura e situada, né? Você tem isso tanto para assim, objetos mais, digamos assim, sociais, em que você tem o discurso sociológico vai muito mais além, o discurso econômico, como, por exemplo, o Fordismo, mas você tem isso também para o carro, para o próprio carro. Quer dizer, é fácil a gente entender o Fordismo em Detroit era um, e o Fordismo em São Paulo, 50 anos depois, é outro, tá? Mas você dizer que o carro é um e o carro é outro, as pessoas ficam mais relutantes, né? Mas, se você for levar adiante essas análises do Science Studies, vai ficar claro que o carro, né, esse objeto, ele não é tão isolável quanto a gente pensa, né? Ele é isolável na medida em que esse isolamento satisfaz justamente as necessidades
se você quiser, do capitalismo, as necessidades econômicas, você poder comprar coisas à distância, sem ver, né? E em suma, todo o desenvolvimento da internet, compras, só tem a ver com essa capacidade desse tipo de pensamento de criar, né, pontos fixos, criar fronteiras bem definidas para você saber o que está dentro e o que está fora de um objeto e criar pontos fixos no tempo, para você saber quem inventou as coisas, para poder atribuir propriedades, né? Então, essa ideia de regras para todo mundo, ela, embora intuitivamente a gente seja muito difícil discordar de que, para tratar da mudança climática, você tem que ter regras para todo mundo, ela entra em contradição de que essas regras nunca vão ser as mesmas para todo mundo. Elas vão variar, né? E então isso é um desafio muito grande. E o livro ele aponta, né? É só você querer pegar os fios das meadas que estão ali para todas essas questões, tá? Desculpe, acho que eu estou falando demais. Sem problema, professor. Muito obrigada. Se tiver mais perguntas, fique à vontade para fazer no chat. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Se os professores tiverem mais algum adendo, mais algum comentário, fiquem à vontade também. Perdão, só dar a oportunidade de alguém, né, de vocês quiserem fazer alguma consideração final. Da minha parte, eu quero mesmo só agradecer mais uma vez ao diligente trabalho de produção, de edição, de divulgação e de organização desse evento por parte da editora Contracorrente. Tem sido um privilégio, um prazer trabalhar com toda a equipe no desenvolvimento desse projeto, né, da publicação desse livro. E, claro, todo mundo que está acompanhando a nossa discussão aqui hoje, que vai assistir em outro momento, e especialmente aos queridos amigos professores Ivan da Costa Marques e Fernanda Sobral, que tão generosamente se engajaram com a leitura, com a discussão e com a reflexão em torno desse livro e que puderam nos brindar com essa instigante reflexão e discussão nessa tarde de hoje. Muitíssimo obrigado a vocês por estar aqui conosco hoje. Um abraço. Muito obrigada a todos. Então, eu vou encerrar a gravação. Tá bom, tchau.